E estamos de volta com mais um episódio do Review Games, o programa onde trazemos um pouco do gameplay e nossas primeiras impressões sobre os últimos lançamentos de jogos. E hoje vamos falar sobre Indiana Jones e o Grande Círculo. Parece ser o último grande lançamento AAA do ano, agora em dezembro. Depois de um ano cheio de tropeços de grandes jogos AAA, este é um jogo publicado pela Bethesda e Xbox, desenvolvido pela Machine Games. São os mesmos criadores dos incríveis Wolfenstein, The New Order e The New Colossus. Mas isso aqui é algo diferente. É um jogo oficial da Lucasfilm, licenciado de Indiana Jones. Um grande marco, porque Indiana Jones costumava ter uma presença significativa no mundo dos games, sem contar os jogos de Lego. Este é o primeiro jogo completo do Indy em cerca de 15 anos. E felizmente, na minha opinião, valeu a espera porque realmente gostei desse jogo. Ele é um pouco desajeitado, mas é um bom e velho jogo clássico, e uma ótima aventura de Indiana Jones. Então, vamos falar e analisar tudo. E só pra deixar claro, estou jogando uma cópia de review no Xbox Series X, então as imagens que você vê na tela são dessa versão e tentarei ao máximo evitar spoilers. Começando pela história. O Grande Círculo se passa entre os Caçadores da Arca Perdida e a Última Cruzada em 1937. Após um vilão roubar um artefato antigo da faculdade onde ele trabalha, Indiana Jones embarca em uma aventura que o leva para a cidade do Vaticano, Egito e alguns outros lugares. Ele se envolve com vários personagens, alguns familiares e outros novos, e o jogo faz um excelente trabalho em manter aquela sensação de Indy sempre ter um amigo em cada país ao redor do mundo. Os novos personagens realmente conseguem parecer naturais dentro da franquia. Um dos principais vilões, um arqueólogo nazista, é absolutamente incrível aqui. Ele exagera na medida certa e funciona perfeitamente. A companheira de Indy, uma jornalista italiana chamada Dina Lombardi, também se destaca, tem um arco de personagem interessante e não parece uma ajudante forçada ou algo do tipo. Tudo é muito natural. Com esses novos personagens e essa trama, você realmente consegue ver o lado intelectual de Indy sendo desafiado. Ele não é apenas o cara que luta e usa um chicote, mas também um especialista enciclopédico em civilizações antigas que fala várias línguas. É muito legal ver isso sendo explorado e ele entrando em duelos de conhecimento com outros personagens. As atuações são ótimas. E Troy Baker, cara, ele realmente arrasa no papel de Indy. Eu estava cético, mas ficou maravilhoso. Ele não exagera, não soa forçado. É feito na medida certa pra você se perder nesse mundo, sabe? Sobre a história, é basicamente isso que posso dizer. Fora isso, acho que é um sucesso na maior parte. É um mistério sólido, uma aventura global que te leva a alguns locais exóticos, mistérios antigos, tumbas e vários tipos de inimigos. Ele preenche todos os requisitos e dá a sensação de um bom retorno à fórmula clássica de Indy, algo que não vemos nos filmes há algum tempo. O que estou tentando dizer aqui é que parece que o jogo entendeu a essência. Agora, falando sobre a parte gameplay propriamente dita, é algo bem feito, sólido, mas um pouco simples. Você explora, interage, coleta, resolve puzzles, se esgueira e luta. Parece uma versão muito leve de Dishonored, ou algo como um Thief em modo bebê, com um toque de Hitman e Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. A furtividade é bem simples. Você pode andar agachado nas sombras, eliminar alguns inimigos por trás ou arremessar objetos para distraí-los, e é basicamente isso. Existem algumas variações aqui e ali, mas no geral é uma abordagem simples e funcional de furtividade que incentiva um pouco de improvisação, sabe? Tipo, pegar uma pá que você encontra bem na sua frente ou uma garrafa para acertar na cabeça de um inimigo, derrubá-lo e esconder o corpo em um canto. Geralmente você faz isso para tentar avançar para onde precisa ir, mas quase sempre acaba sendo descoberto e tudo vira um caos. As lutas corpo a corpo são incríveis. Demora um pouco para se acostumar, sabe? Indy dá socos muito rápidos, quase rápidos demais, mas os golpes são ótimos. Você ouve aquele som clássico e realmente sente o soco no estilo Harrison Ford. A animação é boa, os golpes têm impacto na tela, tudo é muito bem feito. E além disso, você agarra os inimigos, dá socos no rosto deles, empurra-os contra outros inimigos ou até os joga de penhascos. Você também pode bloquear ataques. Se acertar o tempo certo, abre uma brecha para contra-atacar. Isso é um pouco impreciso, mas funciona. Ah, e você pode segurar os botões de soco esquerdo ou direito para carregar seus golpes, aumentando o dano. O combate é bem simples e chega perigosamente perto de ser repetitivo, mas eu só senti isso mais para o final da jornada.
Os golpes são satisfatórios, o jeito como os inimigos reagem, as expressões deles, os hematomas no rosto e como eles desabam depois de um cruzado de direita são bem mais recompensadores do que qualquer outro combate corpo a corpo em primeira pessoa que experimentei nos últimos anos. E o que ajuda também são as variações. Ficou cercado? Bem, saqueie o seu revólver e derrube o cara. Mas cuidado, a munição é bem limitada. Pegue algo de uma mesa e jogue no inimigo para atordoá-lo ou acerte um deles no rosto com uma pá. Empurre-o contra o amigo dele. O chicote pode fazer muita coisa. Ele pode derrubar armas das mãos dos inimigos, o que sempre ajuda em momentos de aperto. Também pode puxar os pés dos inimigos, derrubando-os ou atordoá-los. Você também pode puxá-los para perto de você e, em seguida, socá-los mais uma vez no rosto. Enquanto faz tudo isso, você gerencia a estamina. Então, embora possa dar socos rápidos ou usar o chicote loucamente, você ficará sem energia bem rápido. O jogo incentiva movimentos deliberados e calculados. Correr, usar objetos, lançar um golpe e realmente aproveitar todo o seu arsenal. Tudo funciona muito bem, especialmente quando você pega o jeito. Mas minha única reclamação é sobre a inteligência artificial dos inimigos. Às vezes eles são incrivelmente burros. Durante a furtividade, são bem atrapalhados, não enxergam ou ouvem direito e são bem fáceis de manipular. Mas às vezes parece que eles têm visão de águia, então às vezes é um pouco inconsistente. Mas o maior problema é enfrentar os inimigos quando todos são alertados. Os inimigos frequentemente correm em linha reta na sua direção para tentar te socar. É nesse momento que os encontros podem parecer um pouco desajeitados, um pouco bagunçados e não tão legais ou divertidos. Isso acontece especialmente com os inimigos focados em combate corpo a corpo. Obviamente tudo o que eles podem fazer é lutar, mas às vezes parece meio bobo, especialmente quando você usa o revólver para atirar neles em sequência, enquanto eles simplesmente caminham na sua direção ou atravessam a sala. Mais tarde, isso melhora quando você enfrenta inimigos com armas de fogo e corpo a corpo, porque dá uma variada nas batalhas. Alguns inimigos se escondem atrás de coberturas e as coisas ficam mais perigosas. Além disso, se estamos falando de inteligência artificial, os companheiros são realmente irritantes. Parece que eles estão sempre no seu caminho, bloqueando portas, parados no meio de escadas ou andando na sua frente diretamente sobre o quebra-cabeça que você está tentando resolver na mesa. É meio frustrante e, na verdade, parece um problema de jogos mais antigos. Faz tempo que não tinha esse tipo de problema. Mas, deixando de lado essas questões de IA, o jogo é melhor aproveitado com a dificuldade aumentada na minha opinião. Indie não é invencível, e isso é uma sensação boa na verdade. Há também opções de dificuldade separadas para quebra-cabeças e orientações no mapa. E, felizmente, os quebra-cabeças são muito bons. Eles equilibram bem o desafio. Nem tão difíceis, nem tão fáceis, apenas o suficiente para fazer você se sentir inteligente. Mas todos eles têm uma sensação legal e criativa, meio cinematográfica. Você move estátuas, um som musical toca, usa luz refletida, pula sobre armadilhas. Tudo o que você esperaria e gostaria está aqui. Alguns dos quebra-cabeças opcionais são muito mais desafiadores e me fizeram quebrar a cabeça algumas vezes. Ah, e o chicote é útil para a exploração. As animações às vezes parecem um pouco estranhas ou desajeitadas, mas Indy usa o chicote para alcançar quebra-cabeças e itens, além de balançar e escalar. E isso é sempre bem satisfatório. Mas eu deixei o principal para o final, cara. Este é um jogo surpreendentemente grande. Na verdade, sinto que eles subestimaram o tamanho dele um pouco. Você é colocado em várias áreas abertas que são maiores e mais detalhadas do que eu esperava. Essas áreas abertas funcionam como centros de atividades. Você pode caminhar, encontrar pistas, descobrir novos mistérios, interagir com NPCs, além de seguir missões principais ou explorar para encontrar missões secundárias e pequenos mistérios. E todos eles são surpreendentemente substanciais, a ponto de, às vezes, eu realmente não conseguir distinguir o que era uma missão secundária e o que era uma missão principal. Especificamente por causa de como algumas das missões secundárias são bem escritas. Elas fazem sentido na história ou pelo menos no ambiente. Os objetivos secundários sabem como se encaixar no contexto. E com isso vem um aprofundamento natural da narrativa. Essas coisas são realmente muito bem feitas. Eu faço análises de jogos, sabe? Preciso passar por eles rapidamente e espero sempre conseguir incluir algumas missões secundárias para dar um julgamento. Mas aqui, me peguei querendo explorar cada ambiente surpreendentemente grande. Encontrar todas as pistas, resolver os pequenos quebra-cabeças, ler documentos, tropeçar em masmorras secretas e conteúdos secundários. Tudo porque era interessante e bem feito. Eu queria ver tudo!
Eu queria estar ali, e também era recompensador, porque há um sistema de progressão para o indie. É bem básico, mas necessário e recompensa a exploração. Você explora fora do caminho principal e encontra livros. Esses livros dão habilidades especiais para a indie, como a chance de se levantar após ser nocauteado, escalar mais rápido ou carregar mais itens de saúde ou mais munição. Quando você tem esses livros, pode desbloquear essas habilidades gastando pontos de aventura que são ganhos naturalmente ao progredir no jogo e realizar missões secundárias. Você também pode encontrar dinheiro e gastá-lo em lojas para comprar mais livros ou upgrades especiais para sua barra de saúde e estamina. Então, os pontos de aventura e o dinheiro são as principais moedas, e são divertidos de ganhar. Mas os livros me surpreenderam bastante. Achei que haveria apenas alguns, sabe? É Indiana Jones. Quantas melhorias podem existir? Mas há muitas, e várias delas são realmente úteis e significativas. Por isso, explorei bastante, tanto pelos upgrades quanto pela complexidade do mundo que construíram. Você também pode conseguir disfarces. Por exemplo, você pode andar pelo Vaticano vestido de padre, como escavador em um sítio arqueológico, ou até como nazista em uma base militar. Essas pequenas diversões estilo Missão Impossível adicionam uma camada divertida aos mundos. Mundos que não são imensos de 100 horas, mas têm um tamanho administrável e são densamente recheados de conteúdos bons, interessantes e que valem a pena. Nada de preenchimento ou conteúdos inúteis, mas coisas que realmente te interessam enquanto você passa mais tempo nesse mundo convincente de Indiana Jones. Na parte visual, eu diria que o jogo parece bem bonito, mas às vezes a iluminação dos personagens parece meio estranha, ou aparecem alguns defeitos gráficos ocasionais. Novamente joguei no Xbox onde capturei isso. Não posso falar sobre a versão para PC ou mesmo a de PS5 que sairá no próximo ano, como disseram, porque ainda não testei. Sei que os requisitos de sistema no PC são bem altos, então estou ansioso para testar isso após o lançamento. Mas, sinceramente, apesar dos problemas, gostei muito deste jogo. Embora simples, ele é inteligente. Não exagera em nada e conta uma boa aventura com grandes momentos de ação, cutscenes bem dirigidas, uma trilha sonora incrível e visuais decentes. É um bom e velho jogo de aventura para um jogador. Eles trouxeram de volta a diversão e a essência de aventura de Indiana Jones, e isso foi muito bom. Sei que Harrison Ford não viverá para sempre, mas seu personagem pode continuar no mundo digital. Eu prefiro isso a um rosto de CGI esquisito em um filme. Mas enfim, este foi o Review Games. Você já sabe como funciona? Dou alguns prós, contras e uma opinião pessoal. Agora quero saber a sua nos comentários. Quero saber sua experiência com Indiana Jones. Você é fã hardcore ou um espectador casual? Tem uma jaqueta de couro e um chapéu em casa? Vamos conversar. Talvez você vá comprá-lo no Steam ou apenas experimentar no Game Pass. Quero saber como você está chegando nesse jogo. Vamos conversar sobre isso nos comentários. Clicar no botão de curtir nos ajuda bastante. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.